Outro vídeo que eu estou devendo é um vídeo a respeito da minha transição de carreira, né? Que me perguntaram já algumas vezes como eu fiz a minha transição de assistente de desembargador civil, né? Que eu trabalhei 3 anos no Tribunal de Justiça como assistente de desembargador civil, como servidora pública, para advogada. Como é que eu fiz essa transição? Então, essa transição, pessoal, ela passa pelo meu processo de autoconhecimento aí, que eu já falei algumas vezes aqui, que eu busquei muito, né, me compreender melhor, olhar algumas situações dentro de mim. E queria muito, eu tinha muito essa vontade de entender qual era o meu propósito, meu papel nesse mundo, né? Então, isso foi algo muito importante para mim. E eu tinha um sonho, desde novinha, de ser juíza. Eu tive um bisavô que foi juiz, que é o meu bisavô Donizete, pai do meu avô materno. E eu o conheci, ele viveu 107 anos, eu tinha uma identificação muito grande com esse meu bisavô. E eu lembro uma vez que eu virei pro meu avô do Ilho, né, meu avô materno, e falei assim, eu não gostava de matemática, eu era péssima em exatas. Era nada, eu sou péssima em exatas. Eu sempre fui péssima em exatas e agora acho que eu tô pior, né, porque eu nunca mais estudei matemática. Mas o fato é que eu lembro que eu perguntei pro meu avô do Ilho uma profissão que eu não precisaria saber matemática, quando eu tinha uns 8 anos. E ele falou juíza. Acho que meu avô, ele foi juiz eleitoral um tempo também. Acho que ele queria ter sido juiz como o pai dele não foi, e talvez projetou um pouco em mim também, né, essa questão de ser juíza. E eu fiquei com aquilo muito forte dentro de mim. Então, eu passei muitos e muitos anos da minha vida repetindo que eu seria juíza. E entrei na faculdade de Direito repetindo que eu seria juíza. E fiz toda a faculdade, quase não fiz estágio só na Procuradoria do Município, que é um erro, tá, gente? Por favor, você, estudante, não faça isso, faça estágio em todos os órgãos possíveis e imagináveis, aprenda, né? Perceba o que você gosta. Mas o fato é que essa não foi a minha história, né? Eu achava que eu tinha muita certeza que eu queria ser juíza. Então, a única coisa que eu fiz foi um estágio voluntário numa vara de família, porque eu sempre gostei de direito de família, que a vida sempre dá dicas, né? Mas eu fiz um estágio voluntário, né, na vara de uma juíza de família. Isso foi legal, mas, assim, muito pouco, né, o que eu realmente vivenciei ali, o que eu realmente pude aprender. E aí não experimentei muita prática, né, o que foi um grande erro. Hoje eu vejo, assim, que isso não é bom, tá, gente? A gente se forma muito perdido, mas um conselho que eu sempre dou para todo mundo é trabalhe, trabalhe, trabalhe. Faça estágio, forme e vá trabalhar em algum lugar, porque é muito importante a gente entender, né, para o que a gente está se preparando. Então, a minha transição de carreira passa também por uma jovem meio perdida aí, que não sabia muito bem o que queria, então passei um tempo estudando para concurso, sem nem estudar de verdade, né? E quando eu trabalhei com o desembargador, eu não fui concursada, né? Tinha aqui em Goiás uma questão que você poderia trabalhar como voluntária em algumas câmaras, né, com alguns desembargadores ali, em alguns gabinetes, e se ele passasse a gostar do seu trabalho, você poderia ser contratada. Então, eu soube disso daí, e aí consegui ficar de voluntária alguns meses no gabinete do desembargador, e consegui ser contratada, né, a pessoa que me ajudava lá, que me ensinava nesse estágio voluntário, gostou do meu trabalho, né? O desembargador perguntou para ele se eu daria conta, eu lembro direitinho dessa parte da história, né? E aí essa pessoa que me ajudava ali disse que eu daria, né? Graças a Deus. E assim eu fui contratada ali e trabalhei por 3 anos com esse desembargador. Então isso para mim foi muito bom, muito interessante, foi um trabalho muito estável, sabe? Foi um trabalho muito bom. É claro que eu também sofri lá, né? Muitas decisões difíceis, meu desembargador muito exigente, mas aprendi muito sobre direito. Ali eu aprendi, por isso que eu falo para vocês, né? Até então, antes disso que eu disse que eu estudava para concurso, eu lia livros ali e não aprendia a prática, sabe? Então, no gabinete realmente foi onde eu pude, também não estudei tão sério, né? Respeitando a história de todo mundo, né? Tô falando da minha história e como hoje eu tenho uma opinião baseada na minha própria história, né? Sem criticar a história de ninguém. Mas essa foi a minha história. E aí, no gabinete do desembargador, eu experienciei como é que seria ser juíza, né? Porque ele era um desembargador, né? Juiz em 2º grau. Então, mesmo não tendo tido a experiência real, a não ser aquele pequeno estágio voluntário com o juiz de 1º grau, eu senti bem o que era o trabalho da magistratura. E ali eu não me identifiquei tanto, porque é um trabalho pesado, né? Um trabalho assim, e também é um trabalho que é aquele ali dentro do serviço público que você tem as questões que você tem que se encaixar ali, né? Eu não esqueço uma vez que o desembargador falou para mim assim que eu estava indo muito para a Índia para aquele trabalho, estava ficando muito sensível. E é verdade, né? Eu sempre fui essa pessoa sensível. Eu nunca fui para a Índia, tá, gente?
mas ele arrumou essa metáfora aí para dizer que realmente eu estava, né, muito sensível àquele trabalho. E aí, na verdade, eu fui fazendo também vários processos de autoconhecimento, e aí eu lembro que eu fiz um curso de empreendedorismo, então eu me identifiquei. E aí foi onde eu, em alguma das minhas terapeutas, várias que eu tive aí, eu conversei sobre isso, né? Falei, poxa, tenho muita dúvida da minha carreira, não pensava na advocacia. Só que aí, eu lembro direitinho, a Helena, que foi uma pessoa que eu estava lá no gabinete, mas cheia de dúvidas, né? Não conseguia focar em estudar para ser juíza. E ela virou para mim, essa Helena Assis, uma ótima terapeuta que eu tive, falou assim para mim, que ela conhecia uma pessoa que trabalhava com conflitos, com pacificação de conflitos. E aí eu lembro que eu assisti um vídeo dessa pessoa que ela falou, né? E no vídeo ele falava assim que todos os conflitos externos começavam com um conflito interno. E essa frase me marcou muito, ela tinha muito a ver com a minha história, né? E ali foi onde eu comecei a falar, nossa, eu preciso começar a saber ser uma pessoa que tem, né, esse conhecimento de mediação, né, de soluções consensuais de conflito, para poder trabalhar com isso. Então foi algo que me cativou ali e foi onde eu entendi que fazia sentido a advocacia. Porque na advocacia você está mais perto das pessoas. E ao mesmo tempo também eu já estava envolvida com constelação familiar, né? Porque desde 2015, quando eu comecei a fazer terapia com a doutora Dagmar Ramos, eu fiz 1 ano de terapia com ela. E ali eu tive acesso, né, à visão sistêmica, aquela questão ali do acompanhamento terapêutico. E foi muito bom para mim, né? Foi algo que eu comecei a me apaixonar. E ela, lembro que também me falou a primeira vez do Sami Storch, que era o juiz que usava as constelações do judiciário. E aí eu entendi que eu poderia, né, usar toda essa questão sistêmica aí na advocacia, onde eu estaria mais perto das pessoas. Então eu fiz um curso de mediação e conciliação, entrei para essa formação em constelação. E também, pouco tempo depois, entrei no curso da psicologia transpessoal, que era algo que eu achei que agregaria, né? Entender melhor sobre os seres humanos, aí, sobre como é que a gente lida aí com os nossos conflitos internos, né? Porque realmente eu lembro dessa frase que me marcou, né? Os conflitos externos começam com conflitos internos. E aí a transição passou por algo muito importante também, que assim, eu no caso, eu morava sozinha, então eu tinha minha estabilidade ali de serviço público, e de repente eu percebi que eu perderia essa estabilidade e eu tinha os meus pais, né, que poderiam me ajudar nesse sentido. Então eu pedi para os meus pais para voltar a morar com eles, né, para que eu pudesse não ter mais um salário estável. E nesse caminho eu conheci a Larissa, que foi uma pessoa muito importante para mim também, que ela foi ali minha sócia no início. Hoje nós não somos mais sócias, mas foi muito importante nessa transição. Eu conheci a Larissa no curso de mediação e conciliação. E ali a gente viu que a gente tinha muitas afinidades, né? A gente estava fazendo o curso de mediação e ela também gostava muito de constelação. Então nós começamos juntas, eu comecei a advogar com ela, ela já era advogada. Então foi algo muito bom para mim também, muito importante, que eu tive a Larissa como sócia para fazer minha transição. E aí saí do gabinete e comecei a trabalhar com ela de advogada. Agora, perguntam vocês assim, então foi tudo muito tranquilo? Não, não foi. Não foi tranquilo, a gente tinha muito pouco cliente no começo, então foi algo bem difícil, né? Eu não questionei em momento nenhum se eu tinha, assim, feito errado em deixar o serviço público para me tornar advogada. Mas eu me questionei da maneira como eu fiz, sabe? Eu comecei a pensar, poxa, será que eu não deveria ter feito um planejamento maior, né? Enfim, aí quando acontece a vida, você faz alguns questionamentos. Mas basicamente foi isso, né? Hoje já tem quase 3 anos, né, que essa transição está acontecendo. Ela começou ali no início de 2018, então em 2021, ano que vem, vai fazer 3 anos. Mas foi mais ou menos assim. E aí, né, venho construindo a minha carreira no dia a dia. Muita cara de pau, viu, gente? Minha primeira palestra aqui, eu e a Larissa demos juntas, a gente marcou, assim, jogou pro céu, assim, né? Eu lembro que a gente até patrocinou, assim, né? Tentando conseguir pessoas, fizemos propaganda para todo mundo que a gente conhecia. Foi paga, né? Nossa primeira palestra, acho que custou R$35. E até a gente conseguiu 35 pessoas, 40 pessoas, foi até legal, né? Para nossa primeira palestra. Mas veio da gente, né? Depois a gente deu uma palestra na ESA, que eu fui atrás do diretor da ESA e tal. Então, a gente vai chegando, né, aos poucos aí, mas é uma transição, tem que ter paciência. Esse ano que as coisas começaram a melhorar um pouco pra mim, tá melhorando, viu, gente? Tá em construção ainda. Não pensem vocês que eu cheguei lá, que eu não cheguei lá ainda não. Eu estou
né, subindo aí degraus, construindo algo, só que é o que eu sempre digo, né, hoje eu sinto a tranquilidade de estar num caminho que eu sinto que eu encontrei, né, tipo, é um caminho assim, não, é tipo, é por aqui mesmo que eu vou, né, que seria essa questão de trabalhar como advogado de família e sucessões, com abordagem sistêmica me apoiando também, e sendo também professora de direito sistêmico, né, que foi algo que é minha paixão, que eu acho que me ajuda e que pode ajudar a todas as pessoas. Então, foi mais ou menos assim a história da minha transição de carreira, tá bom? Mais dúvidas, só falar comigo no direct, fazer perguntas aqui nos comentários. Estou à disposição.